Fala galera que acompanha o canal Decop Brasil. Bom, no vídeo de hoje, pessoal, eu irei falar aí sobre a ascensão de Jordan Henderson, um jogador que era muito subestimado aí pela galera do Liverpool, inclusive eu também. Quase todo mundo já chegou a atacar uma pedra aí em Jordan Henderson pelo seu futebol ou não futebol apresentado. Mas, antes de tudo, pessoal, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para você que ainda não é inscrito, ativa o sininho para demais notificações e curtam a página Decop Brasil no Twitter e no Facebook. Bom, pessoal, Henderson é um jogador aí que atualmente tem 29 anos, foi contratado em junho de 2011 junto ao Sunderland. Olha quanto tempo já se passou, galera. Henderson foi contratado em 2011, tem um contrato até 2023 e nesse vídeo aqui eu quero enfatizar o tamanho da sua evolução, né, pessoal? O cara que aí esse ano tá cotado aí para ser um dos melhores da Premier League, tá ali na disputa ali também entre ser o melhor do Liverpool. Claro, tem o Mané, tem o Arnold, tem o Firmino, tem o Salah, mas assim, o Henderson tá firme aí nessa disputa, o cara vem jogando muito. Então, vamos entender desde o começo. Nunca foi fácil para Henderson em Anfield, e eu acho que ele sofreu muito, especialmente nos seus primeiros 2 anos, por conta de seu novo Gerrard, o que para mim era muito injusto, pessoal. Não dá para você comparar um cara que, só porque tinha 20 anos, era inglês, era meia, vai ser o novo Gerrard. Assim, a torcida errou muito, eu acho que errou muito nessa parte, de querer colocar o Henderson como um novo Gerrard, uma coisa que ninguém vai ser. O Gerrard foi único e sempre será. Eu lembro que ele marcou um gol contra o Bolton, se eu não me engano foi 4-1 aquele jogo. Gerou uma certa expectativa do torcedor, tipo, será que vai empolgar? Assim, deu aquele ar da graça, mas o time não ajudava muito, o time era muito ruim do Liverpool naquela época. O time que tinha muitos problemas financeiros, até pouco tempo tinha, né? O Liverpool nunca foi esse time aí exuberante de dinheiro. Então o Henderson conviveu nesse período aí. E também jogou com o lado do Gerrard, né? Ele sempre teve esse status de novo Gerrard. E você jogar do lado do cara é muito complicado para a evolução do jogador, pessoal. Ele que era muito jovem na época, então acho que isso atrapalhou muito o Henderson. Somente depois que o Gerrard saiu do time, 2015, foi coincidentemente com a chegada do Klopp, o novo comandante aí do Liverpool e atual técnico, que começaram a destacar as evoluções, as qualidades de Jordan Henderson. Mesmo assim, demorou um pouco. Do atual elenco do Liverpool, o Henderson é o que tem, ou que tinha, o mais peso nas costas aí, de carregar esse fardo de que quando o Liverpool perdia jogos decisivos ou perdia títulos, é porque o Henderson nunca foi aquele meia de criação que todo mundo deseja, porque o Henderson é aquilo, que nosso capitão é fraco, que não serve para ser capitão. Muita gente já falou isso, pessoal, inclusive eu mesmo já critiquei o Jordan Henderson. Eu sinceramente não gostava do futebol dele, não me agradava, assim, e os próprios fãs também que pagam aí do seu ingresso para assistir o jogo lá do estádio, né, ver o Jordan Henderson com seu meio que atraso de jogo irritava muita gente, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Inclusive o Klopp mesmo já falou sobre isso, de ter um novo número 6. Após a derrota do Liverpool em 2016 contra o Burnley, aquele 2-0, em que o Liverpool teve 81% de posse de bola, 89%, se eu não me engano, acho que foi 89%, se eu não estou enganado. O Klopp ouviu muito de que precisava de um novo 6. Um cara que faz ali o chamado primeiro volante na equipe do Liverpool. Porque o Henderson muitas das vezes jogou nessa função e que claramente não era a função preferida dele. Bom, e um ponto-chave que muitos não sabem é que a seleção inglesa e o próprio Jordan Henderson teve um papel crucial na sua evolução do seu futebol, que foi ali em meados da 17, 18, que começou a jogar muita bola até agora. Foi porque o Henderson teve que chegar ao Klopp e falar para ele que se sentia mais confortável jogando mais avançado. O Klopp até então não via, acho que não conseguia entender por que do Henderson jogar mais à frente. Então ele mesmo pediu ao seu chefe para poder jogar mais adiantado, que era a maneira que ele vinha jogando na seleção. Até o posicionamento dele na seleção havia mudado. Ou seja, ele não era mais aquele cara que ficava recebendo a bola da defesa, né, como primeiro volante, que pegava e buscava o jogo para lançamentos longos ou até mesmo passes curtos com objetividade, né, que é isso que sempre cobrava muito dele. E o Klopp, ao ver jogos da Inglaterra, conseguiu abraçar a ideia. E aí uniu o útil ao agradável. Era o que o Henderson precisava, de um impulso na sua carreira com essa mudança de posição. E somado a isso, a chegada do brasileiro Fabinho ao Liverpool ajudou muito nessa evolução do Henderson. Porque, querendo ou não, essa ideia de ser o primeiro volante, o cara da responsabilidade ali na saída de bola, sufocava muito o jogo do Henderson.
E o Klopp até que demorou para entender isso. Não porque é culpa do Klopp, nada disso. É que o Henderson, ele evoluiu mais o seu jogo, o jogo dele é melhor ali quando ele tem mais liberdade, né? Ali ajudando um pouco o Arnold na marcação e também ajudando o time na parte ofensiva, que ele dá muitos passes para dentro da área, com muita precisão. Ele tem feito isso cada vez melhor, porque ele tem se sentido à vontade a fazer isso. E uma coisa que ajuda muito o Henderson a manter essa performance é seu próprio atletismo mesmo. É um cara muito determinado, é um cara que tem muito vigor, muito físico. Ele consegue manter seu alto nível em praticamente 90 minutos de jogo. Ele não se cansa, o cara é imparável. E além disso, a sua capacidade de liderar o time em campo, liderar seus companheiros, cresceram mais e mais a cada temporada. Então isso é um fator que contribui muito para o andamento da equipe. E como eu já tenho falado, a sua evolução com a bola nos pés propriamente evoluiu muito também. E ele nessa posição mais ofensiva abre um leque de opções para o Henderson, que tem sido muito mais criativo, que tem ajudado muito mais o Liverpool em si, à medida que sua confiança aumentou. Então ele se sente muito à vontade. E hoje é um cara que, tipo assim, se vai escalar o Liverpool, é certo de ter o Henderson titular. Eu não imagino o Henderson fora desse time atualmente, não tem como. E aí, claramente, deixou de ser aquele cara que muitos falam que só toca para trás. Sabe, eu não gosto muito desse rótulo de que só toca para trás. Eu prefiro chamar mais de um jogo seguro, sabe? Um jogo mais cauteloso. Tem muitos meio-campistas que adotam esse estilo de jogo mais seguro. Justamente para poder não desperdiçar a bola. Porque todo mundo sabe que desperdiçar a bola no campo de futebol é a pior coisa que existe. Assim, se livrar da bola é a pior coisa que tem. Então o Henderson, ele tinha aquele jogo mais cauteloso, aquele passe curto. Para quê? Para não prejudicar a sua equipe. E naquela época, pessoal, que ele tinha essa mania aí de ser mais retraído no seu jogo, é porque também o time não ajudava, né? Pegar o Liverpool de 2011, o Liverpool de 2012, o Liverpool de 2013, o time era muito fraco, muito limitado. E 2014, quando o time foi muito bem, ele foi muito bem também. Então, assim, vai muito do time. O cara jogou com o Allen, jogou com o Kahn do lado, sabe? Jogou com o Lucas Leiva já naquele período de decadência, então o time não ajudava muito. A zaga em si sempre foi um problema do Liverpool. 2014 o time foi muito bem, ele foi muito bem, tanto é que muitos falam, e também com razão, que quando ele foi expulso contra o Manchester City, na reta final do campeonato de 2014, ele fez muita falta contra o Chelsea, que ele pegou alguns jogos de suspensão e não jogou contra o Chelsea. E o time perdeu muito sem o Henderson ali. Então, assim, é uma coisa a se ressaltar também. É um cara muito líder, sabe? É um cara que dá energia pro time, assim, ele contagia todos. Esse é um dom que o Henderson tem nesse meio. E outra coisa também, eu falei que o Fabinho ajudou muito ele nessa evolução, nesse processo de confiança do Henderson, que dessa vez que ele perdeu o Fabinho alguns meses, muita gente se perguntava, caramba, o Henderson vai jogar ali e agora? O que vai acontecer com o meio do Liverpool? O time continua invicto, melhorou até a série de clean sheets, e assim, essa confiança do Henderson é algo tão absurdo que fez com que ele jogasse na posição antiga em que ele era ruim. Então você pega o Henderson, que jogando de primeiro volante era ruim, aí entre aspas de segundo melhorou, ele amadureceu tanto que uniu uma coisa a outra, com esse amadurecimento, e ele consegue voltar à sua posição anterior jogando muita bola ainda. Então assim, ele aprendeu jogando de primeiro volante, passou a ser o cara mais adiantado, evoluiu com o técnico, evoluiu muito, amadureceu, aprendeu, voltou a jogar de 6 e está jogando como se fosse normal, como se estivesse na posição de origem dele. Então, assim, é um cara que evoluiu muito, muito, um cara que é importantíssimo para o time do Liverpool. Só tenho a dizer pontos positivos do Henderson, um cara que tempos atrás, nossa senhora, era muito atacado, muitos viam ele já com um futuro incerto no Liverpool. E é uma história de superação absurda do Henderson. Vocês podem estar se perguntando também, assim, por que eu não falei de números ainda do Henderson? E eu não vou falar, cara, porque não tem como. O Henderson é propriamente aquele cara que se encaixa na frase de que futebol é coletivo e não individual. Então você vai lembrar de Jordan Henderson, porque não dá. Assim, pegar na 12-13, na 11-12, na 13-14, na 14-15, ele vai ter ali em média 4, 5 assistências no máximo. Ele não vai ser aquele cara que vai dar passes exuberantes, até porque a função que ele exercia não era propriamente para isso. Ele nunca foi um cara exatamente para isso. Então não dá para falar, comparar um Henderson, sei lá, com o De Bruyne, por exemplo. E na verdade nenhum meio do Liverpool vai chegar perto do que o do Manchester City chega, né? Que o De Bruyne tem um número de assistências absurdos.
O meio do Liverpool não joga para isso. Quem faz isso são os laterais. Isso já ficou nítido aí já há uns 2 anos já, de que o Liverpool joga, de que o meia de criação do Liverpool são os laterais, na verdade, né? O meio campo é físico para segurar a subida dos laterais. Então, nesses dados aí, falar de números com o Henderson, para mim, eu acho até injusto, né? Não dá para poder comparar os números dele e querer botar em cima de alguém ou comparar com alguém. Para mim, isso é inviável. É um cara que você olha assim e vê suas características no jogo a jogo mesmo, né? O que diferencia mesmo o Henderson são, assim, capacidade de ler o jogo, ser disciplinado em termos posicionais, o cara que tem usado da sua velocidade para ser bom defensivamente também, cobre muito bem os espaços. O Henderson tem feito esse papel muito bem, tanto quando joga de primeiro volante ou quando joga ali mais adiantado. E sua energia aí é que difere dos outros, né? O cara que tem um vigor, o cara que tem um físico absurdo aí, não cansa os 90 minutos. É justamente o jogo do Klopp. O que o Klopp quer é isso. Vocês podem reparar que o meio campo do Liverpool, assim, ele não vai criar várias chances toda hora. E eu nem gosto dessa ideia. Muita gente pede, eu quero um meio de criação, não sei o quê. Eu, sinceramente, não ligo muito para isso. Para mim, o meio mais físico é melhor. O Liverpool ganha muitas bolas. Se você reparar, quando o Arnold lança a bola para o Salah, assim, nas costas da defesa, e o zagueiro rebate, tentem reparar isso só. O Liverpool quase sempre pega a segunda bola. Então, a ideia é não perder a bola o máximo de tempo possível. Você tem que ficar com ela o máximo de tempo e não perder ela. E mesmo quando desperdiçar chutando para frente, você tem que recuperá-la o mais rápido, entende? Então, essa daí é a base mais ou menos do Liverpool e usa muito de Henderson e de Wijnaldum para isso. O Wijnaldum, digo mais que o Wijnaldum é retenção. O Wijnaldum pega a bola e fica protegendo a bola mais para reter o jogo, para dar aquela acalmada, e o Henderson já é mais o coração, mais a correria ali, o impulso. Recentemente, o Klopp soltou uma frase. Após o Liverpool ganhar de 2-0 do Sheffield, ele falou desta forma sobre Jordan Henderson: se alguém que está conosco não consegue ver a qualidade de Jordan, eu não posso ajudá-lo. É um jogador de futebol perfeito? Não. Conheço alguém que seja? Não. Ele é incrivelmente importante para nós? Sim. Essa foi a declaração do Klopp aí após a partida contra o Sheffield. E é basicamente o que resume aí o Jordan Henderson. É meio que nessas palavras aí que você define o tipo de jogador que ele é. Então, para concluir aí, pessoal, quaisquer que sejam os números do Henderson, isso pouco importa. Ele é capitão do time, atual campeão europeu e provavelmente campeão da Premier League, se Deus quiser, esse ano vai. E está num time que está liderando recordes cada vez mais, sabe? Tem tudo aí para poder alcançar uma margem de pontos em que poucos times na Premier League conseguiram. Pode ser campeão invicto, quem sabe. Eu não acredito muito, porque o Klopp vai colocar o time também para jogar na Champions League de forma muito agressiva, vai querer os 2 títulos. Eu acho que isso é mais importante do que ganhar invicto, e eu concordo com essa ideia. Então, assim, o que eu falei sobre ele, eu acho que diz muito mais do que propriamente estatística. Eu acho que essas palavras que caracterizam Jordan Henderson. Então, pessoal, foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. And you'll never walk alone.